Bom dia, pessoal. Eu sou Shaira e estamos começando mais um Pod Saúde aqui do município de Colatina, no Espírito Santo. Hoje iremos falar sobre o tema febre maculosa. A Secretaria Estadual de Saúde informou que em 2022 o Espírito Santo registrou até o dia 14 de outubro um número de 10 casos de febre maculosa, sendo 6 óbitos. Inclusive, também tivemos óbitos aqui no município. Muito se tem visto nos jornais e outras mídias sobre esta doença, e hoje iremos tirar todas as dúvidas para tranquilizar e informar toda a população. Estou aqui com os nossos convidados de hoje, os médicos veterinários Bárbara e Otávio. Já agradeço a presença e disponibilidade de vocês e vou passar a fala então para que vocês se apresentem. Bom dia, Shaira, bom dia, Otávio, bom dia para você que está nos ouvindo. Nós que agradecemos o convite de estar aqui e espero que de alguma forma nós possamos contribuir para informar e tranquilizar a população. Nós somos residentes em saúde coletiva pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Então, nosso tema, hoje é sobre febre maculosa. Eu já começo trazendo algumas perguntas, alguns questionamentos para vocês. Quem é o agente causador dessa doença? O que causa essa doença? É um vírus? É uma bactéria? É um carrapato? O agente causador da febre maculosa é uma bactéria do gênero Rickettsia, e ela utiliza o carrapato do gênero Amblyomma, que é conhecido popularmente, como carrapato estrela, micuim, como seu reservatório. Ele vai transmitir o agente infeccioso, a bactéria, para o ser humano através da picada. É uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida do animal para o ser humano, onde o animal, ele é sim um importante reservatório. Tá, mas o que é essa febre maculosa? Por que ela tem esse nome? Ela é tão grave assim como tem se mostrado nas mídias? Ela é uma doença infecciosa febril, como o próprio nome já diz. Ela possui gravidade variável, Pode se manifestar de forma leve ou sem sintoma, até uma forma grave. Ela é registrada em várias regiões do país. Algumas dessas regiões vão ocorrer de forma esporádica, outras têm uma forma mais frequente, vai variar de região para região. Já foi divulgado que houve mortes dentro do nosso município. Por que essa doença ela surgiu de repente e o número de casos aumentou? Por que se teve esse aumento repentino? Então, na verdade, muitas pessoas estão comentando, estão preocupadas, como se a doença ela tivesse surgido agora no nosso meio. Mas não, é uma doença que ela sempre existiu, sempre foi estudada, a febre maculosa. Ela é uma doença de notificação compulsória. E existem, assim, ela varia de acordo com os períodos. Então, por exemplo, nós temos aí o período de junho até novembro, em que geralmente os micuins, que são as formas mais jovens, eles circulam mais no ambiente, nas áreas rurais, E tem toda a questão também da umidade do ar, que, por exemplo, a umidade mais baixa, em épocas em que a umidade do ar está mais baixa, a fêmea ela é uma época propícia para a fêmea conseguir se reproduzir com mais facilidade, É importante ressaltar, o que o Otávio trouxe sobre as formas jovens, sobre os micuins. Muita gente acha, que os micuins, que são aquelas formas, mais pequenininhas, elas não transmitem a doença. Mas, pelo contrário, ela transmite e acaba sendo mais difícil de você encontrar, Porque como eles são muito pequenos, você acaba não observando, não percebendo a presença dele aderida ao corpo. Otávio, você trouxe, que ela é uma doença de notificação compulsória. O que quer dizer esse termo? Ela é obrigatória? Isso, na verdade, compulsório, vamos simplificar assim dessa forma, É obrigatória a notificação dela. Existe uma lista de doenças que são de notificação compulsória, Elas devem ser notificadas, em casos de suspeita, algumas em casos de confirmação, diretamente pelos profissionais de saúde.
Dependendo da doença, né, a notificação ela pode ser imediata ou ela pode ser semanal. Nós temos, por exemplo, o Sinam, mas aqui no nosso estado a gente tem o SUS-VS, que é um sistema que ele é alimentado por essas notificações. Então, muitas pessoas, a população às vezes não sabe o que significa, né, uma notificação, para fins mesmo de registro de estudos epidemiológicos, para monitoramento e acompanhamento de certas doenças, elas são registradas nesses sistemas. Vimos que o Estado, nos últimos 5 anos, notificou 19 casos. Desses 19, 9 vieram a óbito. Isso mostra uma alta chance da pessoa infectada vir a óbito? Sim, os próprios números já mostram, né, assim, o número de óbitos e o número de casos confirmados já mostra pra gente que é uma doença que pode sim ser letal. A gente tem um conceito de letalidade, né, uma taxa de letalidade alta. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, né, mas está relacionado aí ao número de mortes em relação ao número de casos confirmados de uma doença. Então, assim como a Bárbara falou, né, é uma doença que ela pode variar desde sintomas leves ou assintomáticos, até sintomas graves que podem ser letais e levar a pessoa a óbito. Vocês disseram anteriormente que o carrapato que transmite a doença é um carrapato específico. É o carrapato estrela que vocês estavam falando? Como ele adquire esse agente infeccioso? Isso, né? Como eu disse anteriormente, é o carrapato estrela, também, né, conhecido como micuim. Esse carrapato é do gênero Amblyomma e aqui é importante ressaltar que não é o carrapato comumente encontrado, né, nos cães e nos gatos. Geralmente esse carrapato ele é encontrado em animais de grande porte, como bois, cavalos, e a capivara aqui ela também é um hospedeiro importante desse carrapato. Os cães, eles podem sim ter esse carrapato, mas aqui a gente ressalta principalmente, né, os cães que vivem em área rural ou aqueles, né, que passeiam e estiveram, né, nas áreas rurais. O carrapato, ele vai se infectar com a bactéria através, né, da picada de um animal hospedeiro, quando ele pica um animal hospedeiro contaminado. Então ele se infecta. E também pode acontecer de passar a bactéria, né, a fêmea passar a bactéria para a sua prole, assim como no momento da cópula com outro carrapato. É importante frisar aqui que essa doença ela não é transmitida de pessoa para pessoa. A transmissão ela precisa ser feita, né, através do carrapato. Entendi. E depois que o carrapato pica o ser humano e transmite o agente, quanto tempo que demora para que ocorram os sintomas? É o chamado período de incubação, né? No caso dessa doença pode variar aí entre 2 a 14 dias. É importante lembrar, né, que para haver a contaminação de fato, o carrapato ele precisa estar aderido por pelo menos 4 horas, para que ocorra aí o que a gente chama de repasto sanguíneo. E os sinais clínicos, os sintomas, quais são os mais comuns? Como o próprio nome já deixa bem claro, o sinal mais comum existente na febre maculosa é a febre. Inicialmente, o paciente ele vai apresentar sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, dor de cabeça, náuseas, vômitos. E isso pode ser confundido com qualquer outra doença. Por isso que é importante que seja relatado ao médico, né, o histórico do contato com o carrapato. Até o 6º dia, podem começar a surgir o que chamamos de exantema, que são manchas pelo corpo. E essas manchas elas vão acometer principalmente a região das palmas das mãos e das pontas dos pés. Elas estão presentes na maioria das vezes como um sinal importante, mas aqui vale ressaltar que nem sempre elas vão surgir. Quando a gravidade vai aumentando, essas manchas, elas começam a se transformar em manchas arroxeadas. E aí o paciente, ele pode ir agravando o seu quadro clínico, manifestando, né, aumento de fígado, aumento do baço, algumas manifestações, né, gastrointestinais intensas, manifestações pulmonares, como tosse, podendo ter edema pulmonar, e até mesmo manifestações hemorrágicas no pulmão e no intestino.
Tá, e como que diagnostica febre maculosa numa pessoa? É demorado? Então, Shaira, o método mais utilizado que a gente tem, né, é o que a gente chama de RIF, que é a reação, né, de imunofluorescência indireta. Como que isso acontece, né? Nós coletamos uma amostra do paciente com suspeita nos primeiros dias da doença, né? A gente chama aí de fase aguda, né, nesses primeiros dias de sintoma. E aí depois outra amostra entre 14 a 21 dias depois. Com base nos resultados que a gente tiver, essas duas coletas, a gente vai verificar se o caso é descartado ou confirmado. O que a gente vai medir aí na realidade não é a detecção do agente, mas é o aumento da titulação de anticorpos contra esse agente, né? Essas amostras elas são enviadas para o LACEN, que é o laboratório central aqui, né, do nosso estado, juntamente com a ficha de investigação do paciente. Então o paciente precisa depois voltar e realizar a coleta? Isso, ele precisa, na verdade assim, o médico, né, ele já pode iniciar o tratamento no paciente se ele suspeitar da doença, mas nesse tempo ele precisa sim realizar a segunda coleta, porque vai ser a única forma, né, que ele que vai dizer se ele teve ou não essa doença. Caso o resultado seja inconclusivo, ainda assim se faz uma nova coleta. Isso tudo é um desafio, né, que a gente tem dentro da vigilância, porque precisa haver então o esforço aí dos profissionais de saúde para conseguir orientar devidamente esse paciente, né, porque pode acontecer, por exemplo, do abandono ao tratamento. Se a gente tem, por exemplo, um paciente que está internado, a gente faz essa coleta, ela é feita no próprio hospital, mas vamos supor que o paciente está em casa, tem que haver uma orientação certa, né, uma monitoração do paciente para que ele venha fazer essa segunda coleta. Sim, você disse que existe tratamento, né? Se trata de uma doença, né, que é letal, mas a gente tem tratamento para ela. E como esse tratamento é realizado? Bom, o tratamento precoce, ele é essencial para evitar que se tenha aí as formas graves da doença. Então, assim que surgirem, né, os primeiros sintomas, é importante procurar o médico, uma unidade de saúde ou hospital para avaliação médica, e é essencial que se relate o contato com o carrapato. O tratamento ele é feito com um antibiótico específico. Em alguns casos, como já foi dito, é indicado e necessário a internação. Agora já em relação à prevenção à febre maculosa, quais as orientações que vocês, as dicas, né, que vocês dão para as pessoas que estão nos ouvindo? A principal medida de prevenção é evitar o contato com o carrapato, impedimento do contato com o carrapato. Isso acontece através de evitar mesmo frequentar áreas que tenham a ocorrência desses carrapatos, né? Beiras de rio, pastos, área com vegetação. E se frequentar essas regiões, sempre inspecionar para ver se tem, né, algum carrapato ali aderido ao corpo. O uso de calças, botas, blusas com mangas compridas, de cor clara preferencialmente, que aí vai facilitar com que visualize, né, o carrapato. Principalmente quando for caminhar por áreas arborizadas, né, gramas, vegetação alta. Examinar sempre o corpo com frequência, né? Essa é a dica que a gente fala assim, que é primordial. Quanto mais rápido, né, o carrapato ele for identificado e for retirado, menor a chance da pessoa adquirir infecção. Outra medida eficaz, também evita a proliferação dos carrapatos, é aparar o gramado rente ao solo, pelo menos uma vez por ano, na época, né, das chuvas. De preferência aí com roçadeira mecânica. Isso vai fazer, né, com que os ovos fiquem expostos ao sol e assim eles não vão vingar. E aí acaba quebrando então o ciclo do carrapato. A gente fala muito assim sobre as pessoas evitar fazer atividades, né, como pescaria, piqueniques, né, acampamentos, mas assim, a gente sabe que é uma orientação assim, não é para as pessoas deixarem de fazer suas atividades de lazer, né? Ir aos acampamentos, ir às pescarias, mas estar mais atento, ficar de olho, né, na identificação do carrapato, né, observar, principalmente nessas épocas, né, que o carrapato pode estar aí circulando, não é o número de carrapatos circulando. E quando assim, se a pessoa precisar ir, né, numa área de
zona rural, como proceder assim? Tem que estar tomando alguma coisa? Tem que estar usando algum produto? Como que funciona? Para os cães, cavalos, os bovinos, existem, né, alguns carrapaticidas, coleiras e até mesmo outros medicamentos. Aí vai da orientação do médico veterinário mesmo. Mas é importante sim fazer esse controle dos carrapatos, especialmente nessas áreas rurais, cães, né, de áreas rurais ou que estiveram nessas áreas e tiveram contato com carrapatos. Uma coisa que é importante também a gente lembrar é a forma correta da pessoa remover o carrapato, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas acreditam que ainda tem o costume de espremer o carrapato, né? Retirar de qualquer forma, mas a gente tem algumas orientações, por exemplo, para retirada do carrapato, que, por exemplo, o certo é remover ele com uma pinça. E o ideal é assim, não é nem ficar sacudindo muito o carrapato também na hora de remover ele, não, porque isso favorece com que o repasto se acelere, né? Você irrita ali o carrapato e faz com que o repasto sanguíneo se acelere para dentro da corrente sanguínea da pessoa infectada. Então o ideal é você remover, até o pessoal aí de casa que conseguir procurar aí na internet depois, o ideal é você remover o carrapato num ângulo de 45 graus com uma pinça, justamente para não estimular esse carrapato a fazer o repasto sanguíneo mais rápido. E aqui a gente reforça novamente o que já foi dito, mas é importante ressaltar que o carrapato, para transmitir a febre maculosa, precisa estar aderido por pelo menos 4 horas, né? Para fazer esse repasto e então acontecer a transmissão da febre maculosa. Outra coisa que é importante ressaltar é que não são todos os carrapatos que são infectados. Então, se contrair o carrapato, é importante removê-lo. E em casos de sintomas, procurar o médico e informar então o contato com o carrapato. Ou se apresentar alguns desses sinais, relatar também que esteve nessas áreas, porque às vezes, né, não é observado a presença do carrapato, especialmente quando são carrapatos muito pequenos, os micuins. Então é importante ressaltar a presença nessas áreas de ocorrência dos carrapatos. Isso. Então assim, é só a gente reforçando, né? Para nós reforçarmos assim, algumas coisas importantes daqui, eu acho que o principal alerta para a população assim, é a prevenção, né? Ficar de olho, observando, né? Principalmente nesses sinais de alarme que nosso estado está dando, observar mesmo, inspecionar o tempo todo e ficar atento o tempo todo aos sintomas. Assim como a Bárbara falou, é imprescindível falar com o médico que teve contato com o carrapato, senão ele pode abrir um leque aí, né, de diagnóstico diferencial para várias doenças. Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui mais uma vez, né, pela presença, disponibilidade. As informações aqui passadas foram muito importantes. Acredito que quem esteve com a gente nesse momento aprendeu bastante, tirou muitas dúvidas. E agradeço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, até o nosso próximo Pod Saúde.